Fala, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre função composta, tá certo? Conteúdo novo, nada muito complicado. Vocês já fizeram uma lista de exercícios que vai ajudar aí no raciocínio desse conteúdo novo. Então, mãos à obra, vamos lá? Então, vamos ver o seguinte aqui, ó. Dadas as funções f de a em b e g de b em c, denominamos função composta de g e f a função g composta por f. Esse símbolo aqui, ó, é um O, né? Um círculo. Né? Quando eu digito, eu acabo digitando O, porque é a opção que eu tenho, mas é um círculo que indica a função composta. Então, toda vez que tiver esse símbolo entre a letra de duas funções, quer dizer que ali você está trabalhando com uma função composta. No caso, a gente lê G composta por F. Então, a função composta de G por F vai ser uma função de A em C, que é definida por G composta por F de X, é a mesma coisa que G de F de X, para todo X pertencente a A. Aí você olha para minha cara agora, me xingou todo, professor, não entendi nada. Pois bem, vou explicar com calma. Repara aqui no início que a função f ela leva de A em B. Então a função f ela faz isso aqui. Então, essa é a função f. Então aqui eu tenho que o f de A é igual a B. A função g vai de B para C. Então a função g pega o elemento de B e leva para C. Então, aqui é a função g. Então, nós temos que g de b é igual a c. O que é que a função composta vai fazer? Qual é a ideia da função composta? A ideia da função composta é a gente encurtar o caminho. Ao invés, de eu sair do conjunto A para o conjunto B, depois do conjunto B para o conjunto C, a ideia é a gente encontrar uma função que permita fazer o caminho direto, ou seja, sair do conjunto A direto para o conjunto C, sem ter que passar por B, sem ter um intermediário. Isso quem vai fazer é a função composta, é a função G composta por F. Então, perceberam qual é a ideia? Então, aqui eu tenho que G composta por F de A, o A é o domínio dessa função, é igual a C. Então, a função composta, como eu disse, ela permite que você faça o caminho direto. Normalmente, inclusive na atividade que nós fizemos, se eu perguntasse para vocês quanto é, deixa eu escrever aqui, ó, calcule o G do F de A. Aí lá na lista a gente faz o que primeiro? O que a gente fez primeiro? Começamos pelo F de A. Aí você vai lá, quanto é F de A? B. Então quer dizer que agora eu preciso saber quanto é o G de B. E quanto é o G de B? Aí você olha, G de B é C. Então você tinha que fazer dois cálculos. Com a função composta, que é o que a gente está vendo aqui hoje, como ensinar como é que a gente faz essa função composta, como é que a gente encontra essa função composta, eu vou conseguir sair direto do A para o valor para C, para o valor final, tá? Outra pergunta que pode surgir, professor, mas para que eu vou querer isso, professor? Não faz muito sentido. Aonde, por exemplo, a gente poderia aplicar isso? Vamos pensar aqui comigo, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar na seguinte situação, rapidinho aqui, um exemplo bem simples, para a gente poder interpretar. Vamos supor que eu tenho uma fábrica, tá? Então, com o meu número de produtos, de itens que eu produzo, eu vou calcular o meu custo. Tá? Então, produzir tantas unidades do meu produto, então isso aí vai me dar um custo tanto. Tomando como base o meu custo, eu vou calcular o meu preço de venda. Tá? Por quê? Porque eu quero ter lucro. Então, eu não posso botar um preço de venda que seja, por exemplo, menor do que o meu preço de custo. Não faz sentido. É melhor fechar minha fábrica.
né? Então, vamos partir dessa premissa aqui. Você pega o número de peças que você vai produzir. Com o número de peças, você calcula o custo, né, total de fabricação que você teve. E tomando como base esse custo, você define o seu preço de venda. Reparou que eu tenho duas etapas? Sair do número de peças fabricadas para o custo, do custo para a venda. Ora, eu tenho como criar uma função com esses dados que me permita sair do número de peças produzidas direto para o preço de venda, sem eu ter que o intermediário custo. Óbvio que para uma fábrica me interessa o custo, me interessa saber quanto eu estou gastando. Mas se numa situação você só quer rápido preço de venda, não interessa o custo naquele momento, você pode então criar uma função que saia do número de unidades para o preço de venda. Ok? Bom, espero que tenha dado para entender rapidinho um pouco isso. Só retomando aqui, antes de a gente ir para o próximo slide, ó. Vou ler de novo aqui em cima. Dadas as funções f de a em b e g de b em c, ou seja, f é essa primeira função que vai de a para b, g leva de b para c. Denominamos função composta de g e f, ou a função composta de g por f, a função gof, pode ler assim, gof, não tem problema, é como eu vou ler normalmente. Gof de a em c, ou seja, a função composta, isso aqui, gof, é uma nova função, é uma terceira função na história, tá? Que fique bem claro isso. É uma simbologia diferente, mas é uma terceira função. Essa simbologia é para indicar que essa terceira função que está aparecendo no problema é a junção das duas que já existiam. Então, gof nada mais é do que a junção da função g com a função f. Essa função gof, ela vai de a em c, ou seja, a gente já ignora o conjunto b, que é o intermediário, definida por, ou seja, g composta por f, gof de x é a mesma coisa que o g do f de x, ok? Vamos lá. Vamos para o próximo slide, que a gente vai começar a resolver um pouquinho mais, colocar uns exemplos numéricos para ficar melhor de entender. Então aqui, ó. Por exemplo, dados os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, B, 2, 3, 4, 5 e C, 4, 9, 16, 25, vamos considerar as funções f de A em B, dada por f de x igual a x mais 1, e g de b em c, dada por g de x igual a x ao quadrado. Vamos completar aqui o nosso diagrama, tá? Então, a função f vai de a para b. Então, essa é a função f. E a função g vai de b para c. Certinho? Olha a regra da função f. Vamos destacar aqui em cima. A fórmula da função f é igual a f de x igual a x mais 1. Vou até reescrever aqui, ó. F de x igual a x mais 1. Então, vamos aqui comigo. A função f parte do conjunto A. Então, aqui no conjunto A, eu tenho os valores de x. Quando o x for 1, substituindo aqui por 1, vai ficar 1 mais 1, 2. Então, 1 liga com 2. 1 com 2. Substituindo agora x por 2. 2 mais 1 vai dar 3. Então, f de 2 vai dar 3. Estou fazendo isso aqui, ó, deixa eu escrever, para ficar bem claro. F de 1, substituir x por 1, deu 2. Agora estou fazendo f de 2, que deu 3. Substituindo x por 3, 3 mais 1, 4. E agora, substituindo x por 4, vai dar 5. Então está aqui. Essa é a função f. Agora eu vou pegar a função g. Qual é a fórmula da função g? G de x é igual a x ao quadrado. Então vamos lá, mesma coisa. Só que a função g, ela parte do conjunto B. Então a gente vai pegar os valores do conjunto B, desse conjunto aqui, ó. Então prontos? Vamos lá. G de 2, que é o primeiro número que tem ali. 2 ao quadrado, 4. Então 2 igual com 4. G de 3, 3 ao quadrado, 9. G de 4,
4 ao quadrado, 16. E a última, g de 5, que vai dar 25. Prontinho. Então, repare, ó. Olha o caminho que a gente teve. A gente primeiro pegou da função f, foi do 1 para o 2, e depois do 2 para o 4. Se eu perguntasse para vocês, olha o que está aqui em cima. Gof de 1. Qual é o significado disso? Gof de 1 quer dizer o g do f de 1. Gof de 1 quer dizer g do f de 1. O f de 1 deu quanto? F de 1 foi 2. Então, aqui dentro, 2. G de 2, 4. Então, deixa eu ver de que eu vou colocar. Vou colocar de preto. Então, aqui vai dar 4. Gof de 2. Gof de 2 quer dizer o quê? G do f de 2, certo? Então, G do f de 2, vamos lá. O f de 2 deu 3. G de 3, 9. Agora, Gof de 3, ou seja, G composta por f de 3, que é a mesma coisa que o G do f de 3. Partindo de dentro, f de 3, olha aqui, f de 3 deu 4. G de 4, 16. E a última, Gof de 4, que é a mesma coisa que o G do f de 4. F de 4 deu 5, G de 5, 25. Pronto, está aqui. Só que notem que a gente teve um certo trabalho, né? Porque a gente teve que ficar, como eu disse antes, fazendo duas contas. Primeiro fazer a conta da função f e depois fazer a conta da função g. Dois cálculos. Isso numa questão como essa, pequena, né? Eu tenho 4 elementos em cada conjunto, dá para ser feito. Agora vamos imaginar uma situação muito maior, né? Com mais elementos. Eu vou ter que ficar fazendo um por um quando for necessário, até para a vida prática, né? Se a gente for para o mundo real. Claro que ninguém faz essas contas na mão. Hoje em dia as pessoas fazem o quê? Programam, criam aplicativos, né? Só que para você poder programar um aplicativo para ele fazer determinadas contas, você tem que ensinar o caminho para ele. E por muitas vezes, se você o aplicativo ele não tem como fazer esse passo a passo. Então você tem que encurtar o caminho. Então, vamos ver aqui como é que a gente faria para encontrar logo uma função que fosse direta, né? Será que eu não tenho como esquecer esse conjunto B e fazer aqui, partindo do conjunto A, chegar direto no conjunto C? Ou seja, do 1 chegar no 4 direto, do 2 chegar no 9, do 3 chegar no 16 e no 4 chegar no 25? Será que não tem como? Vamos dar uma olhada. Então pronto, ó. No exemplo anterior, é possível determinar a lei de formação da função Gof de x, que relaciona os elementos de A direto com os elementos de C, sem a necessidade de passar antes pelo conjunto B, que eu estava falando anteriormente, né? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Como é que eu vou encontrar a lei de formação da função Gof de x? Tá, numericamente, pense aqui comigo, o que é que nós fizemos? Puxa aí pela memória, ou você tem a vantagem de poder voltar ao vídeo. Gof de x, deixa eu escrever aqui, Gof, G composta por F, né? Se acostume a falar Gof, Fog, é para facilitar a comunicação, tá? É a mesma coisa que G de F de x, ok? É a mesma coisa. Aí eu pergunto a vocês, como é que a gente calcula o G de 2? Ora, G de 2, a gente pega o 2 e coloca no lugar do x. Então aí fica 2 ao quadrado, 4. G de 3, a gente coloca no lugar do x, 3 ao quadrado, 9. Se eu perguntasse aqui, quem é G de R, a gente faria o quê? Colocaria o R no lugar do x ao quadrado. Ficaria R ao quadrado. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Se eu quero saber quem é G de f de x, eu vou pegar o que é f de x. F de x é isso aqui, ó.
f de x é a mesma coisa que x mais 1. Então, eu estou querendo que você me diga quanto é g de x mais 1. E aí, a gente vai fazer o quê? Eu vou lá na fórmula da função g, aqui, ó, e no lugar do x, eu vou colocar o quê? X mais 1. Então, a gente continua trabalhando com a substituição. Só que ao invés de você substituir x por um valor numérico, eu estarei substituindo x por uma expressão. Então, eu não vou substituir x por 2, nem x por 3. Eu vou substituir x por x mais 1. Então, fazendo essa substituição, vamos ficar com x mais 1 ao quadrado. Isso é um produto notável, então deixa eu escrever aqui embaixo. Ó. G de f de x é igual, desenvolvendo o produto notável, x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, essa daqui, galera, é a lei de formação da função g composta por f, ou seja, da função GOF, ok? Lembrando, a função composta é uma função, ela é uma função. Ela nada mais é do que a junção de duas outras funções. Então, essa função aí representa a função f juntamente com a função g. A função f dentro da função g. E olha como bate certinho, ó. Vamos fazer as contas aqui. Vamos supor não, eu quero GOF de 1. Então, a função GOF, ela parte de A e chega em C. Ignore o conjunto B. A gente não vai mais usar ele agora. GOF de 1. Então, eu vou pegar 1, vou substituir no x dessa função. Então, a gente vai ter 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 1. Ou seja, 4. Olha lá, ó. 1. E chega aqui no 4. Direto. Agora, GOF de 2 vai ficar 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 1. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Mais 1, 9. Então, 2, que chega no 9. Olha lá, direto, ó. Passei pelo conjunto B, fazendo de conta que ele nem existe. GOF de 3 agora. Será que vamos ter espaço para tudo? 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 1. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. 9 mais 6, 15. Mais 1, 16. Então, 3, que chega no 16. E o último, GOF, G de f de x de 4. 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4, mais 1. Meu rostinho bonito atrapalhando. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 1, 25. Então, 4 que chega no 25. E bateu todo mundo certinho. Você pode aí dar uma pausa agora, volta o vídeo. Olha lá o slide anterior que você vai perceber que antes era 1 que chegava no 2. Era assim, né? 1 chegava no 2, 2 chegava no 4. Agora, com essa função que a gente encontrou, a gente vai direto do 1 para o 4. Antes, o 2 chegava no 3 e o 3 chegava do 9. Agora, com essa função que a gente encontrou, a gente está indo direto do 2 para o 9. A mesma lógica com o 3, que saiu direto para o 16, e do 4, que saiu direto para o 25. Tá? Isso que eu fiz aqui, essas continhas de vermelho, foram só para provar para vocês que a função composta ela vai te levar no mesmo lugar que as duas funções originais, só que com uma única conta, ao invés de ter que fazer separado. Ah, professor, e aí na hora da questão? Eu vou ter que fazer de um jeito ou do outro? Aí depende muito do que a questão quiser de você. Tá? Aqui, nesse exemplo, eu queria encontrar a lei de formação da função. Então, a minha resposta oficialmente é isso aqui, ó.
É isso que a questão estava pedindo. O restante que eu fiz foi só para demonstrar para vocês que o efeito final é o mesmo, tá bom? Se a questão, se for uma outra situação, que a gente vai fazer exercícios desse assunto, bastante exercício para fixar, mas se for uma questão que dê margem para você fazer por dois caminhos, ótimo, você escolhe aquele que você se sentir mais seguro, tá bom? Vamos lá fazer mais exemplos? Então aqui, outros exemplos. 1. Sejam f de x 3x menos 2 e g de x 4x mais 1. Determine g de f de x e f de g de x. G de f de x é a mesma coisa que g composta por f, o famoso GOF. F de g de x seria a mesma coisa que f composta por g, tá? Então, na questão, eu posso perguntar das duas formas. É meramente uma questão de simbologia. Eu posso colocar g de f de x ou g composta por f de x. Aqui, f de g de x ou f composta por g. FOG e GOF, tá? Então, começar aqui pelo g do f de x. O que é que a gente vai fazer? O que a gente fez na outra questão? O que é que eu falei? A função composta é meramente uma ideia de substituir. Você pegar uma função e colocar dentro da outra função. Essa é a lógica que a gente aplica. Repito, a gente não vai fazer nada de diferente do que a gente faria se fosse um número. Se eu pedisse g de 2, a gente iria na função g, substituir x por 2. G de 5, nós iríamos na função g para substituir x por 5. Então, quando eu peço g de f de x, você vai fazer o seguinte: quem é f de x? Ora, f de x está aqui, é 3x menos 2. Então, eu quero o g de 3x menos 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3x menos 2 e vou substituir no lugar do x da função g. Então, vai ficar assim, ó, já vou botar o cálculo. Então, vai ficar 4. Aí, no lugar do x, vamos colocar 3x menos 2 mais 1. Perceberam, galera? Notaram o que a gente está fazendo? Que é meramente uma ideia de substituir. Só que dessa vez a gente não está substituindo por um número. Então, arrumando isso aqui, aplicando a distributiva g de 3x menos 2 é igual a 4 vezes 3, 12, então 12x. 4 vezes menos 2, menos 8, e o mais 1. Então, a resposta aqui, 12x menos 7. Então, a resposta para a primeira pergunta, o g do f de x, 12x menos 7. Então, está aqui a nossa primeira resposta. Agora vamos fazer o contrário. Deixa eu passar um traço aqui separando e fazer de outra cor. A questão agora quer o f do g de x. Então vamos lá. Lá na questão, quem é g de x? G de x é 4x mais 1. Então eu quero o f de 4x mais 1. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou lá na função f. Dessa vez, ó, a letra aqui fora é f, ó. Então, agora eu vou lá na fórmula da função f, que é essa fórmula daqui, e vou trocar x por 4x mais 1. Então, a gente vai fazer isso aqui. A gente vai pegar o 4x mais 1 para colocar no lugar do x. Então, vai ficar 3 parênteses. Ao invés do x, colocamos 4x mais 1 menos 2. Notem, galera, que a base numérica da função não se altera. A gente tinha 3 multiplicando a incógnita, depois menos 2. Aqui eu tenho 3 multiplicando o que entrou no lugar da incógnita, menos 2. Então a base numérica permanece a mesma. A única coisa que eu fiz na função f foi trocar. Ao invés de x, eu coloquei 4x mais 1. O restante da função permaneceu inalterado. Agora, arrumando, vamos ter que o f de 4x mais 1
é igual a 3 vezes 4, 12. Então, 12x mais 3 vezes 1, 3, menos 2, ou seja, 12x mais 1. Então, a resposta 12x mais 1. Essa é a função f de g de x. F composta por g de x. Notem que não deu a mesma coisa, então já fica esse comentário, que pode acontecer das duas funções compostas darem iguais, mas normalmente dão diferentes, ok? Não é uma regra. Pode ser que dê igual, pode ser que dê diferente. Normalmente dão diferentes. G de f de x e f de g de x são duas coisas à parte. Vamos lá para o exemplo 2. Sejam f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x, x mais 2. Determine fog de x. O que é que significa fog? Ó, isso aqui, simbolicamente, é a mesma coisa que f de g de x. Ok? Então, fog, que é f composta por g, quer dizer f de g de x. Então, ó, a gente vai pegar a função g e colocar dentro da função f. Então, a função g, que é essa daqui, e vamos colocar dentro da função f, tá bom? Então, vamos lá. Então, se eu quero f de g de x, eu estou querendo o f. Quem é g de x? X mais 2. Então, eu quero o f de x mais 2. O que é que eu vou fazer agora? Então, no lugar do x, então, no lugar desse x aqui, ó, a gente vai colocar x mais 2. Lembrando que o restante permanece inalterado. Então, a base numérica, o elevado ao quadrado menos 1, vai continuar. Vai ficar apenas x mais 2 ao quadrado menos 1. Então, aonde era x, vira x mais 2. Tá? Então, vai ficar x mais 2 ao quadrado menos 1. Desenvolvendo o produto notável. Eu não quero ninguém errando o produto notável, viu, galera? É algo que a gente vai usar com uma certa frequência. X ao quadrado mais 4x mais 4 menos 1. Arrumando, então, f de x mais 2 é igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Escrevendo a resposta bonitinha, né? F de x mais 2 é o f de g de x, que é a mesma coisa que f composta por g. Então, a resposta final, f composta por g, popularmente conhecida como fog de x, é igual a x ao quadrado mais 4x mais 3. Então, tá aqui mais um exemplo devidamente resolvido. Tudo bem? Repare que não é complicado, não. É prática. Você ir substituindo, treinando para pegar o jeito. Vamos lá para o próximo slide. Dadas as funções f de x e g de x, determine o valor de a para que se tenha gof igual a fog. Aí é o que eu falei no slide anterior. Pode acontecer das duas serem iguais? Pode. Nesse caso, eu estou dizendo que elas são iguais. Então, vamos lá. Eu vou usar isso para poder resolver a questão. Primeiro, eu vou fazer gof. Quem é gof? O que é gof? Gof é o g do f de x. Ou seja, o que é que significa g de f de x? É você pegar a função f e colocar no lugar do x da função g. É a função f dentro da função g. Então, vai ficar 3, que já tem aqui. No lugar do x, a gente vai colocar a função f, que é 2x mais a menos 1. Então, arrumando isso aqui, aplicando a distributiva, 6x mais 3a menos 1. Deixa guardado que esse é o f, é o g do f de x. Agora vamos para fog. O que é fog? É o f do g de x. Agora é o contrário. A gente vai pegar a função g e colocar no lugar do x da função f. Então, vai ficar 2. Aí no lugar do x, a gente coloca a fórmula da função g, que é 3x menos 1, mais a.
De novo, ó, reparem como a base numérica permanece inalterada. A função f era 2x mais a. Quando a gente fez a composta, ficou 2, que já tinha. No lugar do x, a gente trocou para 3x menos 1, que era a função g, mais a, que também já tinha aqui. Arrumando isso, vamos ter 6x menos 2 mais a. Tá certo? O que a questão fala para a gente? Que essas duas coisas são iguais. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o que nós encontramos aqui e vamos igualar com o que nós encontramos aqui, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos à obra. Então, substituindo, igualando uma coisa com a outra, vamos ter 6x mais 3a menos 1 é igual a 6x menos 2 mais a. E aí a galera já entrava em sofrimento aqui em cima. Ah, mas tem duas incógnitas. Tem x e a, como é que a gente vai resolver? Galera, sem sofrimento, olha o que vai acontecer aqui. 6x de um lado, 6x do outro. Um vai acabar anulando o outro. Então nós vamos ficar apenas com 3a menos a é igual a menos 2 mais 1. 2a é igual a menos 1. Então, daqui nós encontramos que a é igual a menos 1 meio. Questão devidamente resolvida, tá certo? Então, percebam que a ideia de função composta é bem tranquila. Claro que esse começo, a primeira vez que vocês estão vendo o assunto, dá a impressão que é algo complicado, mas não é. Tá? A ideia da função composta é basicamente você pegar uma função e substituir na outra. Repito, da mesma forma que nós fazíamos quando nós substituímos x por um número, né? Só voltando aqui na questão, só para matar de vez, caso alguém ainda tenha dúvida. A função g de x é isso aqui. Vou escrever ela sem o x, vou deixar em branco o espaço do x, ó. Vou botar só um tracinho aqui. Então, basicamente, o que a gente sabe? A gente sabe que o que a gente coloca aqui, a gente também coloca aqui. Se eu colocar um 2 aqui, aqui eu tenho que colocar 2 também. Né? Se eu quiser G, e aqui no lugar, no espaço vazio, eu colocar uma letra, A, aqui eu também tenho que colocar A. Então, a ideia é basicamente essa. Eu quero G de alguma coisa. E aí eu pego essa coisa e chamo ela de f de x, ou seja, dentro da função eu coloco outra função. Então do lado de cá eu vou fazer o quê? Também vou colocar aquela função, tá certo? Então façam a atividade com calma, anotem as dúvidas, tá? Lembrem que nós teremos, né, aulas geminadas exclusiva para as dúvidas. Então o que você não tiver entendido aqui do vídeo, anota. E se você puder ser mais preciso assim, ó, tipo, não entendi o que o professor falou no minuto 18 do vídeo. Show de bola, que eu vou saber exatamente qual é a sua dúvida. Tá bom, galera? Então valeu aí, o vídeo ficou na risca do tempo da aula. Um beijo no coração, fiquem bem, até o próximo vídeo e façam a tarefa de função composta. E revejam o vídeo se precisar, valeu? Aquele abraço, tchau, tchau.